Fala galera, hoje nós se encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre sinapses e também sobre contração muscular. O que seria sinapse? Sinapse é a comunicação que um neurônio faz com outro neurônio, com uma célula muscular ou mesmo com uma glândula. Na aula de hoje vocês vão ver ali sobre as sinapses. Quem seria uma sinapse inibitória? Aquela que não vai causar qualquer incômodo à sua célula alvo ou um neurotransmissor liberado por essa sinapse aí chamado excitatório, o qual vai despolarizar a próxima célula, o qual então ela vai fazer a sua função. Para isso, então, eu vou trazer um esquema aqui de uma fita muscular esquelética, e aí, então, através do neurotransmissor, liberado a partir de seu neurônio motor, será feita aí a contração muscular. Então, para vocês captarem todas essas informações aí, lápis e um caderno na mão. Tem mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para o estúdio de gravação, vamos entender aí como é que procede a sinapse química, que é aquela onde acontece a liberação de neurotransmissor. Só lembrando, uma sinapse é aquela onde há uma comunicação entre o neurônio e a sua célula-alvo. Essa célula-alvo aí, ela pode ser um outro neurônio, ela pode ser uma glândula ou mesmo uma fibra muscular. Vamos entender como isso acontece? Para entender aí como que funciona a sinapse, a gente tem que sempre pensar que o neurônio que vai mandar aí o neurotransmissor para fora dele, ele tem que despolarizar. Então nós pegamos aqui como exemplo uma célula neuronal. O neurônio, só lembrando, tem dendritos, corpo e um longo axônio. Esse axônio aí possui ramificações. E lá no final dessa ramificação axonal, eu dou o nome de botão sináptico, porque ali vão ter neurotransmissores. Pois bem, seriam esses pontos aqui em azul e essas vesículas aqui, que são carregadas pelos neurotransmissores. Mas, para que essa vesícula de neurotransmissor possa expulsar os seus neurotransmissores para esse espaço aqui, que eu chamo de fenda sináptica, é necessário que entre cálcio lá no terminal axônico. Para isso, então, eu preciso despolarizar essa célula. Quando a despolarização alcançar o terminal axônico, canais de cálcio serão abertos. Esse cálcio vai sinalizar a liberação dos neurotransmissores contidos entre essas vesículas. Só que essa vesícula, quando ela interagir com a membrana do terminal axonal, ela vai ter que se ligar com proteínas de ancoragem, lá do tipo SNAP. Para vocês terem uma ideia, o botox, a bactéria botulínica, ela vai agir justamente uma proteína de ancoragem. Essa proteína de ancoragem torna-se necessária para que a vesícula, com o seu neurotransmissor, interaja com essa membrana e aí então solte os seus neurotransmissores. É a mesma coisa que eu pensar em um carro que vai trafegar de uma ilha para outra através de uma balsa. Eu preciso primeiro encaixá-lo, para depois fazer o seu transporte e então levar até o meio aonde ele deseja ir. Nesse caso aqui, as minhas proteínas de ancoragem aí, eu dou o nome, por exemplo, uma delas, SNAP25. Não é aquele SNAP que vocês mandam não, tá? É o SNAP25, proteína de ancoragem. E é justamente aí, nessa SNAP25, que o botox pode atuar para paralisar aí a liberação do neurotransmissor. Pois bem, o neurotransmissor ele foi liberado graças aí, à sinalização dos íons cálcio e também dessas proteínas de ancoragem, chamada aí como a SNAP25. Ok, a partir do momento que esse neurotransmissor ele é liberado em um espaço que é chamado de fenda sináptica, ele pode atuar de duas formas. Ele pode ser um neurotransmissor do tipo inibitório. O que seria um neurotransmissor do tipo inibitório? Aquele que causaria uma hiperpolarização celular. Isto é, eu coloco mais cargas positivas lá para fora da minha célula, em compensação, cargas negativas ficarão dentro da célula. Por exemplo, se o neurotransmissor aí for do tipo GABA, que é um aminoácido, o GABA, ele é um tipo de neurotransmissor aí, inibitório. Por quê? Quando ele se ligar ao receptor de uma célula pós-sináptica, ele vai permitir a entrada de íons cloro. Vou tornar a minha membrana interna mais negativa do
causa uma hiperpolarização. Quer dizer, o potencial de repouso faz com que dentro da célula seja negativo. Se eu colocar mais carga negativa, aí sim que ele não vai despolarizar, porque eu estou polarizando mais ainda. Em compensação, eu tenho outros neurotransmissores, que são chamados aí, ó, de excitatórios. O que o excitatório faz? Ele se liga a receptores e vai permitir a despolarização da sua célula, que vai receber o que é o chamado de célula pós-sináptica. O neurotransmissor, ao se ligar com o receptor de uma célula pós-sináptica, permite aí, através de certos canais, a entrada de substâncias que vão despolarizar a célula. O que seria isso? Eu colocar carga positiva dentro da célula, por exemplo, o sódio ou o cálcio. Vamos então agora entrar numa modalidade que seria a sinapse juntamente com uma fibra muscular, onde eu chamo de junção neuromuscular. Através dessa junção neuromuscular, eu posso despolarizar a fibra muscular estriada esquelética, a que permite a contração muscular. Só que para eu chegar até lá, é necessário que vocês tenham algumas informações pertinentes a respeito aí, ó, de como seria uma fibra muscular. Vamos esquematizar então? Pois bem, voltando aqui, ó, nós temos um exemplo bem certinho como seria uma fibra muscular. Para isso, então, eu vou fazer um zoom aí, ó, nessa fibra muscular. Essa fibra muscular, ela vai conter aí, ó, algumas informações que serão úteis para a contração muscular. Por exemplo, para ter contração muscular, eu vou precisar de um retículo endoplasmático. No caso aqui que armazenamos cálcio, eu vou chamar de retículo sarcoplasmático, que é esse aqui, ó, retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático vai estar cheio de íons cálcio, e esse íon cálcio vai sinalizar a contração muscular. Além disso, nós vamos ter miofibrilas. O que seriam essas miofibrilas? É onde contém os filamentos contráteis, como actina e miosina. Só lembrando que o tecido muscular é aquele que contém células cuja função é contrair, porque tem actina e miosina. Ao longo dessa miofibrila, eu vou ter aí, ó, mioglobina. O que é mioglobina? É aquela que dá cor vermelha ao músculo. Então, quando vocês vão comprar uma carne, por exemplo, na açougue, já pararam para pensar por que ela é vermelha? Bem, ela é vermelha porque ela tem aí, ó, proteínas que transportam o oxigênio, que são semelhantes à hemoglobina, mas como está no músculo, eu chamo de mioglobina. Além disso, aqui, ó, nós vamos contar também, né, que essa miofibrila não está solta dentro do citoplasma da fibra muscular. Nesse caso, o citoplasma é chamado de sarcoplasma. Ele vai estar ligado ali, ó, à membrana plasmática, que é o sarcolema, que eu chamo de sarcolema, através de uma proteína, que eu chamo de distrofina. Só como curiosidade, no caso clínico relacionado com a distrofina, seria a distrofia muscular de Duchenne, onde acomete principalmente o sexo masculino, e aí o indivíduo ele nasce com uma deficiência na produção aí, ó, dessa proteína, de tal forma que como a miofibrila vai ficar solta, não tem como acontecer a contração muscular, a diminuição do tamanho aí, ó, do comprimento da fibra. Por isso, então, esses músculos são atingidos de uma tal forma a nível de musculatura estriada esquelética, e quando atingir o músculo diafragma, que é o da respiração, pode levar o indivíduo, infelizmente, ao óbito. Mas o nosso interesse aqui, ó, é de fato na contração muscular. Como isso acontece? Para acontecer a contração muscular, eu preciso que um neurônio do tipo aí motor possa despolarizar essa fibra muscular, aonde eu chamo de potencial de tensão muscular. Bem, colocando essa fibra muscular aqui, juntamente com o seu neurônio motor, esse neurônio motor, ele vai eliminar, vai colocar ali para fora, na fenda sináptica, neurotransmissores que vão excitar essa fibra muscular. Nesse caso, o único neurotransmissor capaz de despolarizar uma fibra muscular estriada esquelética, guardem bem isso, é a acetilcolina. A acetilcolina, quando se ligar aqui, ó, ela precisa de duas acetilcolinas, para se ligar os receptores de um sarcolema, né, que seria a membrana plasmática de uma fibra muscular esquelética. Quando isso acontecer, ó, vai permitir a entrada de íons sódio
E é justamente esses sinussóides que vão despolarizar a fibra muscular. Percebam que nós temos essas invaginações ao longo do sarcolemma, que é os túbulos T, que vai garantir que a fibra muscular seja aí, despolarizada ao longo aí, do seu comprimento. Então vai garantir que aconteça de fato aí, um processo simultâneo. Pois bem, essa despolarização alcança o retículo sarcoplasmático, que vai liberar para o sarcoplasma íons cálcio. É justamente o cálcio que vai ativar a contração muscular. Vamos entender por quê? Agora, vamos sistematizar como é que fica um sarcômero e como esse sarcômero aí, ele vai estar com as suas proteínas contráteis, organizadas aí em filamentos finos e grossos. Vamos acompanhar aqui? Pois bem, voltando aqui, nós temos aquela fibra muscular. Nesse caso, após ela ser despolarizada, o que vai acontecer? Íons cálcio presentes lá no retículo sarcoplasmático deverão ser liberados. Para quê? Para ativar aqui, essas unidades repetidas chamadas de sarcômero, porque é lá que vão estar inseridas as proteínas contráteis. Se eu fizer uma ampliação dentro de um único sarcômero, eu vou visualizar filamentos finos e filamentos grossos. Os filamentos grossos eles são constituídos exclusivamente aí, por proteínas do tipo miosina, que são representados como se fossem dois tacos de golfe enrolados. Já o filamento fino, esse em vermelho, está representado pela actina, pela tropomiosina e pela troponina. Observam aqui a organização dessas proteínas. A proteína globular, a actina, ela está coberta pela tropomiosina, que é esse filamento fino aqui, que o reveste, estabilizado pela troponina. A miosina, por outro lado, tem essa cabeça aqui, essa cabeça é ATPase. O que significa isso? Ela é capaz de quebrar o ATP em ATP mais PI. Só que para ela quebrar esse ATP, ela precisa de um cofator. E quem é o cofator? A actina. Só que a actina não é coberta pela tropomiosina. O que é necessário? É necessário que a troponina mude sua configuração e leve para longe do sítio ativo da actina a tropomiosina. Olha só o processo. Se eu voltar aqui para esse lado, eu quero que minha fibra muscular, meu sarcômero, faça isso aqui, deslize, porque a contração muscular não é a diminuição do tamanho das proteínas contráteis, mas sim um deslizamento dos filamentos finos e grossos, o que dá uma diminuição no comprimento do sarcômero, da miofibrila e, por sua vez, da fibra muscular. Então, assim, a intenção é que ele fique assim no sarcômero. Para acontecer isso, é necessário a interação da miosina com a actina. Bem, para que isso aconteça, então, é necessário aqui, que o filamento da tropomiosina seja empurrado para longe do sítio ativo aqui, da minha actina. Para que isso aconteça, eu vou precisar da interação dos íons cálcio com a troponina. Quando essa interação ocorrer, muda essa configuração aí, espacial, empurrando para longe a tropomiosina do sítio ativo da actina. Aí, de fato, a miosina pode interagir com a actina, quebrando o seu ATP em ATP mais PI. E quando isso acontecer, esses filamentos finos são puxados para o centro do sarcômero. Então, estão vendo aqui? Agora, para que a actina e a miosina elas se desfaçam as suas pontes transversas, porque quando a miosina interage com a actina, isso se dá aí, porque eu fiz umas pontes transversas, tenho o cálcio disponível no meio, que por sua vez permitiu aí também, que a actina se ligasse com a miosina. Para que eles desgrudem, se separem, essas fibras, essas pontes transversas que se criou entre a miosina e a actina, é necessário aí, que uma nova molécula de ATP entre aqui. Do contrário, a proteína miosina e a actina continuarão interagidas. É isso que dá o rigor cadavérico. O que é o rigor cadavérico? Após 4 horas, as fibras musculares já não têm mais a disponibilidade do oxigênio. Dessa forma, então, o que vai acontecer? Sem oxigênio, não vai ter uma respiração do tipo aeróbio. E também não vai acontecer mais nenhuma respiração do tipo anaeróbio. E outra coisa, meu estoque de ATP chega a nível 0.
Por conta disso, a consequência é a diminuição no nível de ATP. Se eu não tenho ATP, não tem como separar a miosina da actina. Logo, o músculo enrijece. Contudo, após 24 horas, enzimas mesosomais serão soltas aí, né, no citoplasma, degradando então essa aqui, ó, interação. É por isso que a fibra muscular amolece. Falando em ATP, falando em respiração, o que é necessário para que aconteça a contração muscular, além aí, ó, do cálcio? É necessária energia. E essa energia vem de quem? Vem da glicose. A glicose que vai estar acumulada em grânulos de glicogênio dentro de uma fibra muscular aqui, vai ser quebrado aí, né, no citoplasma e depois na mitocôndria, produzindo um estoque grande aí de ATP pela respiração aeróbica. Mas, para acontecer uma respiração aeróbica, precisa de oxigênio. Se acabar o oxigênio, como é que a célula pode então fazer a contração? Pode fazer pela respiração anaeróbica, sem oxigênio. Contudo, eu tenho produção aí do ácido lático. O ácido lático, para quem não sabe, causa fadiga muscular. Mas nós também temos um terceiro estoque que é de fosfato de creatina. Quem seria esse fosfato de creatina? Creatina nós produzimos pelo nosso organismo, a partir aí da dieta. Esse fosfato de creatina é um estoque para o fosfato. Quando tiver muito ADP lá no meio, nada mais, nada menos do que o fosfato, tá? Fosfato de creatina, como nesse caso aqui, ó, eu tenho um ADP e eu tenho fosfato de creatina. O que vai acontecer? Quando eu tenho muito ADP, o fosfato da fosfato de creatina vai para o ADP, transformando o ADP em ATP. Então, nós temos três formas aí, ó, de produção energética para a contração da fibra muscular. Primeiro, a respiração aeróbica com a utilização de oxigênio, anaeróbica sem oxigênio, e o fosfato de creatina, que é exclusivo da fibra muscular estriada esquelética. Então, só a fibra muscular tem aí, ó, fosfato de creatina. E essa fosfato de creatina, ela serve para quê? Para dar fosfato para o ATP quando estiver necessário. Mas e quando tiver muito ATP no meio? Como no caso é quando o músculo está em repouso. É óbvio, o músculo nunca vai estar completamente em repouso, porque existe o tônus muscular. Nesse caso aqui, ó, o ATP, como está com muita concentração lá no sarcoplasma, ele vai passar um dos seus fosfatos para o fosfato de creatina, para que quando tiver de fato uma contração muscular, esse fosfato aí possa ser utilizado para formar novos ATPs a partir do ATP. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não esqueça, dê um like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para acompanhar as próximas videoaulas.